Shri Bhagavata descreve uma maneira de encontrar Krishna no coração pelo prostrar-se a todos e vendo a todos como o próprio Senhor. É este o caminho certo que leva à autorrealização? Não é mais fácil adorar assim, Bhagavan, em tudo o que aparece para a mente, do que investigar o que se acha, além por meio da inquirição mental? Quem sou eu? Sim, quando você vê Deus em tudo, você pensa em Deus ou não? Você certamente deve pensar em Deus para ver Deus em tudo à sua volta. Manter Deus em sua mente torna-se dhyana, meditação e atenção. E dhyana é a fase anterior à realização. A realização só pode ser do self e no self. Ela nunca pode se dar à parte do self. E dhyana deve precedê-la. Quer você pratique dhyana em Deus ou no self, isso é irrelevante, pois o objetivo é o mesmo. Você não pode, por meio algum, escapar do self. Você deseja ver Deus em tudo, mas não em si mesmo? Se tudo é Deus, você não está incluído nesse tudo. Sendo Deus você mesmo, é surpreendente que tudo seja Deus? Esse é o método aconselhado no Sri Bhagavata e em outros textos. Mas mesmo essa prática, deve haver aquele que vê ou pensador. Quem é ele? Como ver Deus que é onipresente? Ver Deus é ser Deus. Não há tudo à parte de Deus para que ele possa impregnar. Só há ele. Devemos ler o Bhagavad Gita de vez em quando? Sempre. Qual é a relação entre Jnana e Bhakti? Jnana, sabedoria, e Bhakti, devoção. O estado natural, ininterrupto e atemporal de permanecer no self é Jnana. Para permanecer no self, você deve amar o self. Uma vez que Deus é, na verdade, o self, o amor do self é o amor de Deus. E isso é Bhakti. Jnana e Bhakti são, assim, uma coisa só. Ao fazer Nama Japa, repetição do nome de Deus, por 1 hora ou mais eu caio em um estado igual ao sono profundo. Ao acordar, lembro-me de que minha prática foi interrompida e então tento de novo. Igual ao sono profundo? Correto, é o estado natural, porque você está agora associado ao ego. Você considera que o estado natural é algo que interrompe a sua prática. Então, você deve ter a experiência repetida até que perceba que esse é o seu estado natural. Então você vai achar que já não há propósito em praticar japa, mas ainda assim ela vai continuar automaticamente. Sua dúvida atual é devida a essa falsa identidade, ou seja, de identificar-se com a mente que pratica japa. Japa significa aderir a um pensamento com a exclusão de todos os outros. Esse é o seu propósito, e isso leva a dhyana, que determina em autorrealização ou jnana. Ramana. Como devo proceder em Nama Japa? Não se deve usar o nome de Deus mecânica e superficialmente, sem o sentimento de devoção. Para usar o nome de Deus, deve-se invocá-lo com um sentimento de urgência e, sem reservas, entregar-se a ele. Somente após essa entrega, o nome de Deus permanece constantemente com o homem. Qual então é a necessidade de inquirição ou vichara, investigação? A entrega só pode ser efetiva quando realizada com pleno conhecimento sobre o que realmente significa a rendição. Tal conhecimento vem depois de investigação e reflexão e termina invariavelmente na autoentrega. Não há diferença entre jnana e entrega absoluta ao Senhor. Isso é, em pensamento, palavra e ação. Para ser completa a renúncia, deve ser sem questionamentos. O devoto não pode barganhar com o Senhor ou demandar favores de suas mãos. Tal entrega completa engloba tudo, e jnana e vairagya, desapego, indiferença às atrações mentais, devoção e amor.
A morte não dissolve a individualidade de uma pessoa, de modo que não haja renascimento, assim como os rios que desaguam no mar perdem suas individualidades? Mas quando as águas evaporam e retornam, como chuva nas colinas, uma vez mais elas fluem na forma de rios e desaguam no oceano. Assim também as individualidades, durante o sono profundo, perdem a sua separatividade e, contudo, retornam como indivíduos de acordo com seus sanskaras, impressões que continuam de vidas anteriores, ou tendências latentes. Da mesma forma, a individualidade da pessoa com sanskaras não está perdida. Como pode ser isso? Veja como uma árvore, cujos galhos foram cortados, cresce novamente. Assim, desde que as raízes da árvore permaneçam intactas, a árvore continuará a crescer. Da mesma forma, os sanskaras, que foram apenas imersos no coração, na morte, mas não pereceram por essa razão, ocasionam o renascimento no momento certo. E é assim que os seres individuais renascem. Como é que os inumeráveis seres individuais e o vasto universo, cuja existência é correlativa com a dos jivas, brotam a partir desses sanskaras sutis soterrados no coração? Assim como as grandes árvores banyan brotam a partir de uma pequena semente, assim os jivas e todo o universo com nome e forma brotam dos sanskaras sutis. Como é que emana a individualidade do absoluto self e como o seu retorno se torna possível? Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Ajnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento. Ele não pode permanecer sem essa associação com objetos. Essa associação é devida a Ajnana, cuja destruição é o objetivo do empenho do indivíduo. Se esta tendência de identificar-se com os objetos é destruída, o ego torna-se puro e em seguida ele também se funde com a sua fonte. A falsa identificação de si mesmo com o corpo é de Hatma Buddhi, ou a ideia, eu sou o corpo. Isso tem de desaparecer antes de se seguirem bons resultados. Como faço para erradicá-la? Você existe em Sushupti, sono profundo, sem estar associado com o corpo e a mente. Mas nos outros dois estados, você está associado com eles. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em Sushupti? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim, o ego não pode ser uno com o corpo. Isso deve ser percebido no estado de vigília. Os três estados são estudados a fim de se obter esse conhecimento. Como pode o ego, que se limita a dois estados, diligenciar para perceber isso que engloba todos os três estados? O ego, em sua pureza, é experimentado nos intervalos entre dois estados ou entre dois pensamentos. O ego é como uma lagarta que deixa um apoio apenas depois que se agarra a outro. Sua verdadeira natureza é conhecida quando ele está fora de contato com os objetos ou pensamentos. Você deve perceber esse intervalo com a realidade atemporal, imutável, seu verdadeiro ser, por meio da convicção adquirida pelo estudo dos três estados: Jagrat, vigília; Svapna, sono com sonhos; e Sushupti, sono profundo sem sonhos. Eu não posso permanecer em Sushupti o tempo que eu quiser e também estar nele quando quiser, assim como eu estou no estado de vigília. Qual é a experiência do Jnani desses três estados? O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em Sushupti mesmo agora. Deve se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele. Estar cônscio de Sushupti, no estado Jagrat, é Jagrat Sushupti. E isso é Samadhi. O Ajnani não pode permanecer muito tempo em Sushupti, porque ele é forçado por sua natureza a emergir dele. Seu ego não está morto e vai ressurgir vezes sobre vezes, mas o Jnani esmaga o ego na sua fonte. Esse pode parecer emergir ocasionalmente,
no seu caso também, como se impelido pelo parábida. Isso é, também no caso de Jinani, para todos os propósitos externos. O prarábida parece sustentar ou manter o ego, como no caso do Ajnani. Mas há essa diferença fundamental. O ego do Ajnani, quando surge, no seu caso realmente ele só desaparece no sono profundo. É totalmente ignorante de sua fonte. Em outras palavras, o Ajnani não tem conhecimento de seu Sushupti nos estados de sonho e vigília. No caso do Jinani, pelo contrário, o surgimento ou a existência do ego é somente aparente e ele goza de sua experiência ininterrupta, transcendental, a despeito de tal aparente surgimento ou existência do ego, mantendo a sua atenção, Lakshya, sempre na fonte. Esse ego é inofensivo. É apenas como o esqueleto de uma corda incinerada. Embora com uma forma, é inútil para amarrar qualquer coisa. Ao se manter constantemente a atenção na fonte, o ego é dissolvido nessa fonte como um boneco de sal lançado ao mar. Ramana. Qual é o significado da crucificação? O corpo é a cruz. Jesus, o Filho do Homem, é o ego ou a ideia eu sou o corpo. Quando o Filho do Homem é crucificado no corpo, o ego perece e o que sobrevive é o ser absoluto. É a ressurreição do glorioso si mesmo do Cristo, o Filho de Deus. Mas como se justifica a crucificação? Matar não é um crime terrível? Todo mundo está cometendo suicídio. O estado atemporal, bem-aventurado, natural, tem sido sufocado por essa vida de ignorância. Dessa forma, a vida atual resulta do matar o eterno, a existência positiva. Não é realmente um caso de suicídio? Então por que se preocupar com matar e etc? Shri Ramakrishna diz que Nirvikalpa Samadhi não pode durar mais do que 21 dias. Se persistir, a pessoa morre. Trata-se de um fato? Quando o Prarabdha está esgotado, o ego é completamente dissolvido, sem deixar qualquer vestígio para trás. Essa é a libertação final. O Nirvana sem vir a ser. A não ser que o Prarabdha esteja esgotado, o ego vai surgir, como parece acontecer no caso de Jivamuktas, liberados enquanto ainda no corpo. Como posso alcançar a autorrealização? Realização não é nada de novo a ser ganho. Já está lá. Tudo o que é necessário é se livrar do pensamento eu não realizei. Quietude ou a paz é realização. Não existe um momento em que si mesmo não esteja. Enquanto houver dúvida ou a sensação de não realização, a tentativa de ser feita para livrar-se desses pensamentos. Eles são devidos à identificação do si mesmo com o não si mesmo. Quando o não si mesmo desaparece, apenas o si mesmo permanece. Para criar espaço, é suficiente que o atulhamento seja removido. O espaço não é trazido de outros lugares. Uma vez que a realização não é possível sem Vasana Kshaya, destruição das tendências latentes, como posso realizar o estado em que as vasanas são efetivamente destruídas? Você está nesse estado agora. Isso significa que, atendo-me ao self, as vasanas devem ser destruídas assim que apareçam? Elas se destruirão se você permanecer como é. Como posso alcançar o self? Não há alcançar o self. Se fosse para ser alcançado, isso significaria que o self não está aqui agora, mas que ainda está para ser obtido. O que é obtido como novo também será perdido. Assim, será impermanente. Não vale a pena lutar pelo que não é permanente. Então digo, não se alcança o self. Você é o self. Você já é isso. O fato é que você é ignorante do seu estado bem-aventurado. A ignorância sobrevém e lança um véu sobre o puro si mesmo, que é bem-aventurança. As tentativas são feitas tão somente para remover o véu da ignorância, que é apenas conhecimento errôneo. O conhecimento errôneo é a falsa identificação do eu com o corpo
a mente e etc. Essa identificação falsa tende a desfazer-se e então apenas o si mesmo permanece. Portanto, a realização é para todos. A realização não faz diferença entre os aspirantes. A própria dúvida sobre sua capacidade de realizar e a noção de eu não realizarei são elas próprias obstáculos. Livre-se desses obstáculos também. Ramana. Qual a finalidade do Samadhi? Pode o pensamento subsistir então? Apenas o Samadhi pode revelar a verdade. Os pensamentos lançam um véu sobre a realidade e por isso ela não é percebida como tal em outros estados distintos do Samadhi. Em Samadhi há apenas o sentimento eu sou e não há pensamento algum. A experiência do eu sou é estar em quietude. Como posso repetir a experiência de Samadhi ou a quietude que consigo aqui? Sua atual experiência é devido à influência da atmosfera em que você se encontra. Você pode tê-la fora dessa atmosfera? A experiência é intermitente. Até que você se torne permanente, a prática é necessária. Tem-se, por vezes, vivido os lampejos de uma consciência cujo centro está fora do eu normal e que parece ser totalmente includente. Sem nos envolvermos com conceitos filosóficos, como é que Bhagavan aconselha-me a trabalhar no sentido de obter, manter e ampliar esses raros lampejos? Será que a abhyasa, a prática espiritual, em tal experiência envolve retiro? Está fora. Para quem existe dentro ou fora? Eles só podem existir enquanto houver o sujeito e o objeto. Mais uma vez, para quem existem esses dois? Investigando, você vai descobrir que eles se resumem apenas ao sujeito. Veja quem é o sujeito e essa investigação leva você à pura consciência, além do sujeito. O eu normal é a mente. Essa mente existe com limitações, mas a consciência pura está além das limitações e é atingida por meio da investigação como anteriormente descrito. Obtenção. O self está sempre lá. Você só tem de remover o véu que obstrui a revelação do ser. Retenção. Quando você realiza o self, ele se torna uma experiência direta e imediata. Ele nunca é perdido. Extensão. Não há extensão alguma do self, pois ele é sempre idêntico, sem se contrair ou se expandir. Retiro. Permanecer no ser é solidão, porque não há coisa alguma exterior ao self. O retiro tem de ser de um lugar ou estado a outro. Não existe nenhum nem o outro à parte do self. Tudo sendo self, o retiro é impossível e inconcebível. A abhyasa é só a prevenção do distúrbio à paz inerente. Você está sempre em seu estado natural, quer faça abhyasa ou não. Permanecer como você é, sem dúvidas ou questionamentos, é o seu estado natural. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo de hoje seja útil para você, ou que pelo menos te desperte um pouco mais a curiosidade pelo assunto. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Ramana. Ao realizar o Samadhi, não se obtém siddhis, poderes ocultos também? Para que os siddhis sejam exibidos, deve haver outros indivíduos para reconhecê-los. Isso significa que não existe jnana em quem os exibe. Portanto, os siddhis não valem a pena. Apenas jnana deve ser almejada e obtida. A minha realização ajuda os outros? Sim. E é a melhor ajuda que você pode prestar aos outros. Aqueles que descobriram grandes verdades o fizeram nas profundezas tranquilas de si mesmo. Mas realmente não há outros para serem ajudados. Pois o ser realizado vê apenas o self, assim como o ourives vê apenas o ouro enquanto o avalia em várias joias feitas deste material. Quando você se identifica com o corpo, o nome e a forma estão lá. Mas quando você transcende a consciência do corpo, os outros também desaparecem.
o realizado não vê o mundo como diferente de si mesmo. Não seria melhor se os santos se misturassem com os outros? Não há outros com quem se misturar. O self é a única realidade. Eu não deveria tentar ajudar um mundo sofredor? O poder que o criou fez o mesmo com o mundo. Se ele pode cuidar de você, pode igualmente cuidar do mundo. Se Deus criou o mundo, é trabalho dele cuidar do mundo e não seu. Não é nosso dever ser patriotas? Seu dever é ser, e não ser isso ou aquilo. Eu sou esse eu sou. Resume toda a verdade. O método está sintetizado em aquiete-se. E o que a quietude significa? Significa destruir a si mesmo. Porque todo nome e forma é a causa do problema. Eu é o self. Eu sou isso e aquilo é o ego. Quando o eu é mantido apenas como eu, ele é o self. Quando sai pela tangente e diz eu sou isso ou aquilo, eu sou tal e tal, é o ego. Quem é Deus então? O self é Deus. Eu sou é Deus. Se Deus está à parte do self, ele tem de ser um Deus sem si mesmo, o que é absurdo. Tudo o que é necessário para realizar o self é estar quieto. O que pode ser mais fácil do que isso? Daí que o Atma Vidya, conhecimento de si mesmo, é o mais fácil de obter.